Mateus capítulo 6, a partir do versículo 5. Vamos aprender hoje com Jesus. Jesus orava sim ou não? Orava. Já me perguntaram assim, se Jesus é Deus, ele orava a quem? Então quem faz uma pergunta dessa é porque não entende que Jesus é o Filho de Deus e há o Deus Pai e o Deus Filho. Então o Deus Filho conversava com Deus Pai. Quem já sabia disso, diga amém. Então não tem confusão nenhuma em saber que o Jesus homem, o Jesus Filho que se fez carne, o Deus Filho que se fez carne, ele estava em constante tentação e tribulação e perseguição, e ele estava sempre em oração ao Pai, na certeza de que sempre era ouvido e atendido. Os seus seguidores, seus discípulos, querendo também seguir essa vida de oração, esse exemplo de oração, pediu a Jesus: Senhor, ensina-nos a orar. Perguntou a quem sabe, perguntou a quem tinha resposta, e Jesus ensinou. E nesse capítulo, no capítulo 6, que faz parte do Sermão da Montanha, o Sermão da Montanha são 3 capítulos em Mateus, o capítulo 5, 6 e 7, e o nosso objetivo aqui é trazer ensinamentos importantes com base no Pai Nosso, tão conhecido e às vezes confundido e às vezes não tão explorado. Então nosso objetivo aqui é explorar ensinamentos de Jesus a respeito da oração modelo, da oração dominical, da oração chamada no mundo inteiro de Pai Nosso. Quem já encontrou Mateus 6, 5, diga amém. Glória a Deus. Diz assim o texto sagrado: E quando orardes, não sejais como os hipócritas, pois gostam de orar em pé, nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam sua recompensa. Mas tu, quando orares, entra no teu quarto e, fechando a porta, ora a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. E quando orardes, não useis de vãs repetições, a exemplo dos gentios, pois eles pensam que serão ouvidos pelo muito falar. Não vos assemelhareis a eles, pois vosso Pai conhece de que necessitais antes que o perdides a eles. Versículo 9: Portanto, orai deste modo: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoados aos nossos devedores. E não nos deixes entrar em tentação, mas livra-nos do mal. Se você tem a mesma versão que eu tenho, no versículo 13 diz: Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Percebi que a igreja batista aqui em Tibiri, Santa Rita, ela está envolvida em oração. E não faz sentido uma igreja existir e nela não existir um povo que ora. Não faz sentido. A igreja foi conhecida ao longo da história como o povo da oração, o povo que ora. E não faz sentido você dizer que é igreja e não ter prazer na oração ou uma vida dedicada à oração. Se você não tem uma vida dedicada à oração, se a sua vida não é intimamente ligada à comunhão com Deus, ao diálogo com Deus em oração, você é uma pessoa condenada ao fracasso. Mais cedo ou mais tarde, o que você pretende fazer na vida, os seus projetos de vida vão lhe encaminhar à queda, à ruína, ao fracasso, porque não tem como ser bem sucedido na vida se não for ligado no céu, ligado em Deus, em oração.
Esse texto que nós lemos, Jesus ensinando a orar, tem algumas recomendações iniciais que nós precisamos pontuar aqui. A primeira coisa é o não de Jesus. Jesus, ele está dizendo para não ser como os hipócritas, nem como os gentios. Então o não de Jesus já tem que ser logo aceito. Vocês, quando vão orar, enquanto estão em oração, vocês não devem ser hipócritas, nem devem agir como os gentios. Agora vamos pontuar o que significa hipócrita e o que significa gentios, porque como vamos obedecer ou seguir o que Jesus está ensinando se esses termos não forem explicados? Hipócrita é uma palavra emprestada do teatro grego, uma palavra grega, e todo aquele que entrava em cena fazendo um papel, encenando em pleno teatro, ele era chamado de Hipócrates, ele era chamado de falso. A palavra mais comum que se utiliza hoje para hipócrita é falso. Há uma possibilidade muito grande de todas as palavras usadas em uma oração ser tudo fingimento. É muito parecido com aquilo que nós utilizamos no dia a dia quando alguém pergunta se está tudo bem. Se você for em um velório e perguntar para a família da pessoa que morreu, está tudo bem? No automático a pessoa diz o quê? Tudo bem. Mas alguém morreu, e morreu de forma súbita. Muitas dívidas vão se acumular, a dor vai se estender por muito tempo, e a pessoa está dizendo, está tudo bem. Então muitas vezes quando nós chegamos ao templo, e é um dia dedicado à oração, nós falamos coisas, nós nos comportamos de uma forma que é encenando a oração, mas na verdade não estamos orando. Tem gente que fica ajeitando o cabelo e faz amém Jesus, sim, amém Jesus, sim, mas eu tenho certeza que quando Jesus estava ensinando a oração, ele não estava ensinando para você ficar sim, Jesus, Não foi só para isso que ele te convidou a orar, não é só para dizer isso quando ele te convidou a orar. Muitas vezes a vida de oração nos leva a um momento profundo de reflexão por conta da dor, da tribulação, mas existem pessoas que têm preguiça, indisposição, não têm prazer nenhum em orar, e muitas vezes tem outro tipo de pessoas na igreja que quando pega o microfone ou quando eleva a sua voz em oração, diz tanta coisa bonita para encantar os outros, mas não conseguem atingir a Deus. E o que é que impede isso? A hipocrisia. Não está vivendo o que está falando e nem fala o que está vivendo. Jesus está dizendo que na nossa oração não pode de jeito nenhum sermos como quem está encenando uma vida que não é a sua, um sentimento que não é o seu. Eu já tive amigos que sinceramente chegaram para mim dizendo: eu estava chorando ali de mentira, foi só para impressionar. Eu estava pulando ali de alegria, mas só Deus sabe como eu estava triste. Foi só para não transparecer a minha vida para o outro. Foi só para que ninguém fique sabendo o que eu estou sentindo. O lugar mais fácil para se encontrar gente falsa é no âmbito religioso. Jesus muitas vezes e os apóstolos chamavam uma vida mascarada de capa, uma vida mentirosa de máscara. E o que a gente precisa hoje é saber que diante de Deus
Não existe mentiroso oculto. Deus sabe quando você está mentindo e quando você está encenando. Quem está entendendo o que eu estou falando, diga amém. Ele disse que quando orar, o crente não fosse como os gentios. Naquela época, o termo gentios era utilizado para um grupo de pessoas que não tinham temor a Deus, que era descrente, que não fazia parte do povo, do conjunto de pessoas temente a Deus, obediente a Deus. O termo foi pego, emprestado daquele que não era judeu. Então quem não é judeus é gentios, e aí de forma simbólica significa basicamente as pessoas que não se convertem ou não se converteram, são gentios. São pessoas religiosas que vivem uma vida totalmente mecânica, uma vida totalmente obscura. Às vezes falam coisas, fazem coisas que não sabem nenhum sentido nem para quê. Quantas pessoas, quando mandam ficar em pé, ficam em pé na hora de cantar e não sabem por que é que tem que ficar em pé? Quantas pessoas dizem aleluia, glória a Deus, porque escutam outras pessoas dizerem aleluia, glória a Deus, mas não sabem por que é que tem que dizer isso? Quantas pessoas, quando estão orando, dizem em nome de Jesus e amém, mas não sabem por que é que tem que dizer em nome de Jesus e nem sabem o que é amém? São vãs repetições, sem sentido e sem significado, só faz porque o outro também faz. Jesus está dizendo: não seja hipócrita, ou seja, não seja falso, não finja ser o que você não é. E Jesus está dizendo: não fique só repetindo oração, achando que porque o outro orou com aquelas palavras, você tem que repetir também, como um abracadabra, para a porta se abrir. Outra coisa que tem que ser pontuado aqui nos ensinamentos de Jesus é que oração é uma questão de sinceridade, intimidade e qualidade. Você pode repetir comigo só para memorizar? Diga: sinceridade, intimidade e qualidade. Porque na verdade tem que ser sinceridade, porque você não tem que mascarar ser uma pessoa que você não é. É ser verdadeiro e sincero diretamente com Deus, que te conhece e tudo vê, e Ele, antes de você falar, Ele já sabe o que você vai falar. Segundo, oração tem a ver com intimidade. Não é à toa que você tem que entrar no quarto e fechar a porta. Ei, aqui pra gente, é qualquer um que entra no teu quarto e fecha a porta e fica lá? Não é qualquer um, é só quem é íntimo. E olhe lá se for namorado e namorada. Eu não sei se existe alguma modernidade na igreja de hoje, mas eu já vi uma irmã, uma senhora cristã que tem uma filha única, e ela disse assim: olha, irmão, eu sei que está errado, mas é melhor minha filha dormindo com o namorado aqui em casa, eu sabendo que ela está aqui, do que indo por aí para as baladas, para os motel, e a gente sem saber onde é que está. É ou não é, irmão? Eu disse: a senhora que está dizendo. Eu não vou confirmar um troço desse não, porque se ela arrancasse de mim um sabe o que é que ela ia dizer? Ó, nós temos aqui um pregador que concorda, e ele apoiou, e ele disse: pode, irmão, pode entrar e deixar rolar. Eu acredito que ainda é possível namorar e esperar para dormir junto depois do casamento. Quem acredita nisso, diga amém. Eu ainda acredito que é possível. Diga: sinceridade, intimidade. Intimidade tem a ver com o secreto, e o texto diz: quando orares, entra, fecha a porta e ora a teu pai em secreto. Toda intimidade tem segredo, tem ou não tem? Olha, irmão, se a gente fosse analisar os segredos de todos os irmãos, que ainda falta ser dito para poder a gente confirmar quem é melhor amigo e quem não é, tem muita coisa ainda para ser revelado no segredo do coração de cada um. Tem gente que tem tanto medo de contar o segredo, que tem medo de ser rejeitado, tem medo de não ser aceito por conta desse segredo que tem.
sinceridade, intimidade e qualidade. Os gentios daquela época achavam que o fato de orar muitas horas e orar muitas vezes, isso garantia a resposta da oração. Mas Jesus ensinou que oração não é uma questão de quantidade, é uma questão de qualidade. Houve uma pessoa que foi atendida por Jesus, apenas uma oração de 4 palavras, quem sabe? Uma oração de 4 palavras, quem sabe? Não, em nome de Jesus, amém. Você conhece alguém que orou assim na Bíblia, em nome de Jesus, amém? Conhece? Mas tem uma pessoa que orou, clamou bem alto. Eu vou ficar dando umas pistas, certo? Oi? Como? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Tem 8, né? Tem 8. Oi? Aí, ó, Jesus, filho de Davi, tira, né? Aí, ó, tem misericórdia de mim. Realmente é essa daí. E quem foi que disse Jesus, tem misericórdia de mim? Quem foi? Fizeram até uma música em homenagem a essa história. Ele tinha um problema, né? Era um problema de vista. Tinha um problema de vista, ele era cego. E ele clamava muito, clamava demais: Jesus, tem misericórdia de mim. Só essa expressão, tem misericórdia de mim, tinha uma qualidade tão grande para Deus. E a expressão daquele homem tinha um significado tão importante para Deus, que não precisou ir para um monte alto, não precisou rolar madrugada, não precisou jejuar de manhã, de tarde, de noite. Ele simplesmente usou da sua fé, da sua convicção para a pessoa certa e foi atendido. Sua vista foi restituída e ele passou a ver. Grande foi o milagre daquele dia, uma oração tão curta. Então oração não é quantidade, oração é qualidade. Dizer uma coisa dessa, em pleno culto, onde jovens que recebem a fama de que não gostam de orar, recebem a fama de que não gostam de compromisso com Deus, recebem a fama de que são os primeiros a se esfriarem na fé, e de repente chega dizendo: olha, não precisa de muita oração não, pode ser pouquinha, o importante é a quantidade. Mas acredite, não é a primeira vez que você pega uma bola que você aprende o futebol. Não é a primeira vez que você pega num carro, numa moto, numa bicicleta, que você já sai fazendo, não é, estrago na pista. Acredite, tudo começa com a prática. Até que você aprenda a qualidade, vai ter que praticar muito. Quem está entendendo, diga: Tem alguns irmãos que estavam se preparando, graças a Deus. Vou aproveitar essa frase aí do pregador para dizer assim: não importa a quantidade, irmão, me deixe quieto. O importa é a qualidade. E já sei qual é a oração que eu vou fazer. A oração vai ser: tem misericórdia de mim. 4 palavras e vai tudo acontecer. Se você entendeu assim, você vai continuar cego, você não vai ver. Eu já pontuei a primeira coisa: não seja como os hipócritas, nem como os gentios. Eu já pontuei a segunda coisa: oração é uma questão de sinceridade, intimidade e qualidade. E a terceira coisa a pontuar aqui é sobre o que é oração. Quantas pessoas que não fazem mais, mas já fizeram, pegavam uma oraçãozinha num papel e andava no bolso para se proteger. Pegava uma oraçãozinha e colocava na parede. Aquela oração no sentido de guardar a casa de toda mazela, olho grande, sabe? Aí colocava aquela oraçãozinha. Tem gente que comprava um caderno com oração na capa para poder se livrar do professor de matemática, né? Professor de português e etc e tal, não é? Quem aqui já usou uma oraçãozinha assim escrita para poder proteger de alguma coisa? Quem já usou aí? Quem já usou? Tem gente ali, viu? Tem gente. Quantas pessoas não usou a oraçãozinha de São Francisco,
a oraçãozinha de Santo Expedito, a oraçãozinha de Santo Antônio para poder namorar e casar. Ei, a oração do outro já está dizendo, é do outro. Você tem que fazer a sua oração. Diga comigo, oração. Assim você não está dizendo comigo não. Diga comigo, oração é diálogo, comunhão e necessidade. Essas três coisinhas são importantes a gente pontuar aqui. Oração é diálogo. Tem gente que faz assim, eu convido o irmão para orar. O irmão faz assim, é para orar, não está convidando para orar? Aí ele faz. Se abrir a porta, entra um monte de gato. Irmão, é para orar, não é para cochichar. Eu sei que tem aquele momento da tribulação de Ana, que não dá para abrir nem a boca de tanta angústia, mas toda vez está angustiado, ao ponto de nem dizer, Jesus, Senhor, estou orando. Oração é diálogo. Tem gente quando fala com as pessoas, falam gritando, mas quando vai falar com Deus, sabe? Se encurva de um jeito, tem uma vergonha de um jeito, sabe? Se trava de um jeito, que parece que Deus é alguém muito cruel que não vai aceitá-lo como ele é. Oração é diálogo, é conversa, é falar. Oração não tem nada a ver com palavras decoradas, é aquilo que você está sentindo e quer falar no momento, como uma conversa com qualquer outra pessoa. Oração é comunhão. Então quem tem comunhão, quem tem intimidade e tem aproximação, aí vai logo direto ao assunto. Eu lembro que uns colegas meus que faziam parte da mocidade lá em Bahia, na igreja batista de lá, eles chegavam para mim e diziam, tu conhece aquela irmãzinha ali? Eu, só de nome. Se me apresenta, rapaz, tenho vontade de conhecer, porque a primeira vez que eu vi eu me encantei. Então, como não tem aproximação, como não tem comunhão ainda, quer que alguém que faça a comunhão para poder servir de ponte. Então, como eu não tenho muito acesso a essa pessoa que me atraiu, eu quero que alguém sirva de ponte, eu quero que alguém me aproxime, para que eu faça uma amizade e desta amizade possa surgir qualquer outra coisa melhor. Então, tem gente que aprendeu com a Igreja Católica Apostólica Romana que não tem essa comunhão de ir a Deus, tem que pedir a Paulo, Pedro, João, Maria, a um outro para poder ir ao Pai, mas Jesus não ensinou isso. Jesus ensinou, não pediste nada até agora em meu nome, peça em meu nome e tudo se fará. Ele estava ensinando que para chegar ao Pai tem que ir por Ele. João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus é o mediador, é a ponte, é o canal entre você e Deus. Não precisa de atalho nem de outra pessoa no meio entre você e Deus, porque depois que o véu do templo foi rasgado, isso simbolicamente Deus estava dizendo que agora você tem livre acesso a Deus e ao seu trono para falar com Ele em comunhão. E tem gente que só ora porque tem uma necessidade, mas não entende que a oração é que é a necessidade. Diga para quem está do seu lado, você precisa de oração para viver. Pode dizer isso. Se você passa um dia, 2, 3 dias, vou aumentar 4, 5 dias. Se você passa uma semana sem orar e não sente falta nenhuma disso, eu duvido que você tenha comunhão com Deus. Eu acho tão romântico, rapaz, quando o esposo sai ou a esposa viaja, aí passa um dia ou 2 dias,
Aí quando se vê, faz, eu estava com tanta saudade, liguei tanto porque tu não atendesse. Sabe aquela agonia de saudade? Abraça, não é? Que saudade, depois reclama. Porque não ligou, porque não atendeu, porque não mandou uma mensagem. Porque sentia falta desta comunhão, dessa aproximação, de ouvir a voz. Que coisa linda, né? Que coisa romântica. Tem gente que é romântico, mas não é crente. Sente falta de todo mundo, sente prazer em falar com todo mundo, sabe? Dentro da igreja está assim, ó, zap, 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 toda hora, sabe? É nas redes sociais o tempo todo, que não aguenta sair do on, não fica em off. Acredite, nós estamos vivendo uma geração que desaprendeu a orar. Nós estamos vivendo em uma geração que não quer mais aproximação e comunhão com Deus, não quer nem incomodar Deus em determinadas situações que tem que fazer escolha difícil. Oração é uma questão de diálogo, comunhão e necessidade de Deus. Alguém já me perguntou, se Deus sabe o que a gente vai orar, por que a gente tem que orar? Qual é a resposta? Porque a oração é uma necessidade. Deixa um pássaro preso numa gaiola, sem poder voar, vê como ele se sente. Porque o lugar dele é voando. Pegue um peixe e coloque ele dentro de um cesto sem água e vê como ele se sente, porque o lugar dele é nadando. Pega um animal selvagem e prende, tirando ele da selva para ver como ele se sente. Vai sentir mal porque não está no seu habitat natural. Sabe o que a gente aprende com isso? Que o habitat natural de um crente convertido de verdade, que nasceu para Deus de verdade, é em oração com Deus. Ali é o melhor lugar para sossegar e para estar bem, é na presença de Deus em oração. Deixa eu te perguntar, quanto tempo faz que você não ora até que sinta Deus se aproximar de você? Quanto tempo faz? Você só faz aquela rezazinha em ladainha: Senhor meu Deus, meu Pai, abençoa, tal, multiplica e manda mais, amém. Você está entendendo a seriedade do negócio, sim ou não? Agora acredite, isso aqui que eu estou falando é só a introdução. Eu ainda vou falar do Pai Nosso. Isso aqui é só a operação pente fino, para ver quem consegue ficar olhando para mim, me ouvindo, sem conversar com quem está do lado. Quarta coisa que eu queria dizer, antes de entrar no assunto do Pai Nosso, é que orar antes das coisas, isso mostra dependência de Deus. Orar depois das coisas acontecerem, isso mostra gratidão a Deus. Agora, orar sempre, isso mostra comunhão com Deus. Tem gente que quer demonstrar dependência e ora antes. Tem gente que quer demonstrar gratidão, aí ora depois. Mas tem gente que vive comunhão e ora sempre. Quem está entendendo, diga amém. Agora vamos para lições do Pai Nosso. E as lições do Pai Nosso, nós vamos se deter a 4 palavras. Desculpe, 3. A última palavra é só para poder mostrar o perigo das 3. A primeira palavra é Pai, a segunda palavra é pão e a terceira palavra é perdão. Diga: Pai, pão, perdão. De novo: Pai, pão, perdão. Quem sabe a primeira palavrinha que você aprendeu depois que nasceu foi pai? Quem sabe a segunda palavrinha depois que você fez seu primeiro aniversário de 1 ano foi pão ou papa, não é? Quem sabe a primeira palavrinha que você aprendeu a dizer depois que ofendeu alguém ou foi ofendido foi perdão? Sendo isso ou não, acredite, nesta oração que Jesus ensinou, que é apenas um modelo,
Ele não está ensinando você a decorar umas palavras e ficar repetindo. Quem aqui aprendeu quando criança que orar significa você ficar repetindo o Pai Nosso e dormir? Quem aqui aprendeu assim? É só repetir o Pai Nosso e dormir. Minha esposa também, era só falar Pai Nosso que está no céu. Tinha Ave Maria também, tinha Ave Maria. Então se dissesse o Pai Nosso, não dissesse Ave Maria, aí tinha assombração de noite, o pesadelo vinha atormentar. Você sonhava com um velho. Por que tem que sonhar com um velho? Coitadinho do velho, não é? Irmãos, a Bíblia fala sobre o nosso Pai que está no céu e menciona: santificado seja o seu nome, venha o seu reino e seja feita a sua vontade. Então nós temos um Pai que tem um nome, um reino e uma vontade para ser considerada enquanto estamos orando. Nós estamos orando de acordo com o versículo 13, a um Deus que tem todo o poder, o reino e a glória sobre ele. Cantamos aqui que ele é rei, que ele é rei dos reis, que ele é Senhor do universo, Senhor da vida, dono da terra. E nós temos que cantar tendo convicção disso. Tem gente que não tem convicção de nada ao ponto de ficar calado numa hora dessa. O nosso Pai, Ele tem nome, reino e vontade. O seu reino é para sempre e Ele governa acima de tudo. A sua glória é maior que o céu e a terra. Não existe nada neste mundo que consiga conter o seu poder e a sua glória. O Antigo Testamento diz que toda a terra está cheia da sua glória. A Bíblia garante que Deus faz tudo como lhe apraz, porque Ele está regindo tudo para que tudo seja feito de acordo com a sua vontade. Jesus diz que a sua vontade seja feita na terra, assim como é no céu. O nosso Deus é soberano, Ele está no controle, no comando. Não se desespere, você tem contato, comunhão e acesso àquele que pode tudo e comanda tudo. Descanse em Deus. A Bíblia diz que seu nome é santo. A Bíblia diz que seu reino virá, e a Bíblia diz que sua vontade sempre será feita. Isaías 43:13 diz: ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Esse é o Deus que, quando nós nos ajoelhamos, quando nós nos encurvamos, é a esse Deus que devemos orar. Um Deus que tem um nome santo, que tem um reino que virá, um Deus que pode todas as coisas, está no comando de tudo. Sua vontade sempre será feita. Eu lembro que quando tinha ensinamento sobre qualquer coisa na igreja, eu novo convertido, eu ficava atento, mas o momento que eu ficava mais atento era quando ensinava sobre oração. Porque, acredite ou não, orar já é difícil. Imagine você orar errado. Ter uma vida de oração já é difícil. Imagine ter uma vida de oração com sacrifício de tolo, o tempo todo orando errado. Então, se você quer fazer bem a você mesmo, fique bem atento ao que está sendo ensinado hoje. O tripé da oração modelo que Jesus falou aqui é o foco no Pai. Se você tem o foco no seu ego, se você tem o foco nos seus sonhos, nos seus desejos, pode ter certeza que quem lhe orientou nisso está errado. Um monte de CDs, DVDs e músicas evangélicas que foram gravadas
que ainda são cantados nos templos evangélicos que falam de sonhos, estão ensinando errado, um monte de heresias. Quantas vezes eu não estava sentado ouvindo e a pessoa que estava ministrando dizia: irmão, está liberado, pode sonhar, sonha à vontade que os teus sonhos se tornarão sonho de Deus e Deus vai cumprir os teus sonhos. Quantas vezes a pessoa não falou isso? E eu fico imaginando, meu Deus do céu, como Deus deixou de ser Deus para virar agora um gênio da lâmpada mágica, que é só esfregar e fazer 3 pedidos e a coisa acontecer. A verdade, a igreja moderna assiste mais desenho do que lê a Bíblia. Vive mais no mundo da fantasia do que na realidade bíblica. E acredita em um monte de coisas. Ser crente é acreditar, mas não é acreditar em tudo que se escuta. Alguém já te orientou a rezar a Aparecida ou a mãe de Jesus, no intuito de dizer: pede à mãe que o filho atende? Mas Jesus, ele ensina quando orar, não é orar a Pedro, Paulo, João ou Maria, é orar ao Pai. E João registra Jesus ensinando que deve orar ao Pai em nome de Jesus. E nós ouvimos aqui logo no início a irmã lendo o texto de Romanos 8, 26, 27, dizendo que nós não sabemos orar como convém, mas é o Espírito Santo que intercede por nós. O que é que aprendemos com isso? Devemos orar ao Pai em nome de Jesus e através do Espírito Santo. Repete comigo: orar ao Pai, não estou ouvindo, orar ao Pai em nome de Jesus e através do Espírito Santo. Quando você ora, você está orando o quê? Falando o quê? Tem gente que naquele período de oração, que era para ser de meia hora, só gasta 3 minutos. Aí diz assim: não, já orei o que eu queria orar. Enquanto tem gente, quando passa os 30 minutos, diz: eu achei pouco o tempo, eu queria mais. Quem aqui consegue de verdade passar naturalmente 30 minutos orando? De verdade. Lembrando do que eu falei no início: não seja hipócrita. Só para lembrar, não seja hipócrita. Quem aqui consegue naturalmente passar 30 minutos orando? Se quiser dar um sinalzinho com a mão, estou esperando, que eu não consigo ler pensamento. Uma mãozinha só. Tem gente olhando para trás querendo saber quem é. Não é para olhar para trás, é para levantar a mão. 2 pessoas, 3 pessoas. Graças a Deus tem muita gente que ora nessa igreja. Ah, Gil, você disse ainda agora que oração não é uma questão de quantidade, é de qualidade. Eu lembro quando eu namorava com minha esposa. Eita Jesus, como era difícil. Eu morando em Bahia, ela em Campina Grande, era um mês para se ver. Oh, coisa linda. Brigava por telefone para não ter que brigar quando se vê. Aí chegava lá, 2 horinhas já tem que vir embora. Oh, 2 horinhas, meu Deus, no chão voava. Como era difícil. E quando as 2 horinhas encostava o pai, a mãe e o irmão, os irmãos sabem o que é que eu queria fazer. Todo mundo sabe o que amigo não pode fazer, não é? Eu querendo beijar, né, tal, a boca comichando, enchendo de teia de aranha. Mas até agora nada. Quando saía o pai, ficava a mãe. Quando saía a mãe, ficava o irmão. Eu disse: meu Deus, que prova. Tem que esperar o outro mês. Aí quando dizia assim: vamos dar uma passeadinha no shopping, ó, tal. Aí, leva teu irmão, Luana. Aí tem que beijar ela e o irmão, não dá, né? Não fui treinado para isso. Aí depois se casou, meu filho. Depois do primeiro beijo lá na igreja, em Campina Grande. Aí, meu filho, não tem, de vez em quando faz cirurgia nos lábios. Eu lá pendurado, desfrutando do que é meu, que agora é minha e eu tenho mau certificado, não é? Tá lá. Irmãos, como é que a gente tem prazer em Deus? Como é que a gente tem satisfação em Deus?
Se na oração é aquela coisa morgada, é aquela coisa sem sentido nenhum, é só um repeteco de palavras, que tipo de igreja é essa? É só uma igreja que canta e pronto? É só uma igreja que bate palma e pronto? É só uma igreja que sabe se vestir, se maquiar e pronto? Que tipo de igreja é essa? Que a única coisa que sabe é se arrepiar e pronto? Nós precisamos de uma igreja fervorosa em oração, porque este mundo não vai conseguir sair das trevas se a igreja não se encher de luz. Nós precisamos dessa luz dentro de nós, e essa luz se acenderá quando estivermos ligados na tomada do céu em oração. Não tem para onde correr. É uma vergonha saber que macumbeiro reza mais do que a igreja ora. É vergonhoso saber que quanta gente religiosa que ora tanta coisa em vão, passa tanto tempo de joelho, passa tanto tempo pegando um cordãozinho com um monte de bolinha, repetindo tanta coisa, e nós que temos acesso ao ensinamento verdadeiro, acesso ao Deus verdadeiro, temos a verdade, mas vivemos como se tivesse uma mentira. Não é isso que a igreja de Cristo tem que viver. Diga Pai, diga pão. Agora é a segunda necessidade. Oração é uma questão de necessidade. Nós temos necessidade do Pai. Temos que buscar o Pai. Não espere a dor para ir a Deus. Vá a Deus por prazer e amor. Acredite, nós temos necessidade de pão. E quando a Bíblia fala de pão, a Bíblia fala de alimento e sustento. Mas tem alguém que quando entende que na oração fala de pão, acha que Deus está falando de gula e ostentação. Quantas pessoas não querem mais de um celular, mais de 10 sapatos, mais de 40 tipos de roupa, ainda chega a dizer que não tem roupa, e não faz nem um mês que comprou nova. Sabe aquele tipo de pessoa que não se sacia? Vamos ali comer um pastel, mas o negócio é pizza e dá muito, tem que ser rodízio de 40 pedaços para lá. Quando Jesus nos ensina a orar, Ele não nos ensina a gula, porque lá em Gálatas capítulo 5, as obras da carne, tem lá na lista, gula, bebedice, e os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Olha, gente para comer tem, agora para jejuar e expulsar demônio está faltando. Até para dieta a turma não quer jejuar. Quando Jesus fala de pão, Ele fala de sustento. Tiago capítulo 4, versículo 3, Deus está ensinando através de Tiago, dizendo: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjar em vossos deleites. Devemos aprender a oração de Provérbios capítulo 30, conhecido como oração de Agur, no versículo 7 em diante. Duas coisas te peço, Senhor: não me negues antes que eu morra, não me dê nem a pobreza nem a riqueza. Eu não quero ser pobre para não ter que roubar, e nem quero ser rico demais para não ter que vir a dizer que o Senhor não existe. Então eu quero o meu pão acostumado, a porção de alimento necessário para a minha vida. Nós estamos aprendendo com essa sociedade materialista e capitalista que quanto mais se tem, mais se vale. Devemos trabalhar e viver para ter. Devemos vir para a igreja para pedir a Deus para ter. Eu quero ter, eu quero ter, eu quero ter. Está faltando crente pedindo para ser e não ter. Valorizar o ser e não valorizar o ter. Pão nosso. E por fim, a palavra perdão para encerrar. Eu sei que de vez em quando os irmãos dão um negócio no pescoço e olha para ali, sim, para ali. Mas a minha única preocupação aqui não está com quem quer ir embora. A minha única preocupação aqui está com quem quer aprender para orar direito. Amém?
Perdão tem mais a ver com amor do que com paixão. Tem gente que tem uma paixão maluca por alguém. Olha, pense numa amizade, olha, pense no amor, olha, pense numa pessoa que eu amo de graça, mas qualquer besteirinha, qualquer fofoquinha, eu odeio, não quero nem ver, anula de tudo, bloqueia de tudo, coloca no joelho e faz uma macumba gospel, prepara e leva Jesus. Isso não é amor, isso é uma paixão passageira. Você usa a palavra amor só como exagero de expressão. Você ainda não sabe o que é amor. Ei, quer saber o que é amor? Quer saber o que é amor? Quer saber? Se prepare para traição. Aí você sabe se ama ou não. Ei, presta atenção. Você só sabe se ama alguém quando essa pessoa fizer uma covardia e uma traição. Aí você sabe se ama. Mas se você já se declarou dizendo assim, ó, ei, você já se declarou, eu amo você, lhe aceito do jeito que você é, com todos esses defeitos tudinho, com chulé, mau hálito, tudo isso aí, porém, não me traia não, porque sabe como é que é, vacilou, cortou. Há uma ameaça, tudo acabará entre nós se você me trair. Sabe o que isso significa? Eu não amo você. Significa exatamente isso. Ou você acha que 1 Coríntios 13 está mentindo? Qual é o amor de 1 Coríntios 13? Tudo crê, tudo sofre, tudo espera e tudo suporta. Tem amor que é aquele amor assim muito rasteirinho, sabe? A raizinha bem fraquinha, mas amadurece, a raiz fica profunda, resistente, aguenta filho, aguenta marido, aguenta sogra, aguenta vizinho, aguenta tudo porque ama. É esse tipo de amor que faz você orar assim, ó: Pai, perdoa as minhas ofensas, assim como eu perdoo quem me ofende. Se estamos nessa sintonia e oração, a gente vai pedir qualquer coisa, vai ficar conformado com pão, não vai orar para qualquer um, vai ficar conformado com Deus, não vai querer nada na vida a não ser pão e pai e pão. Aí você vai conseguir entender o que é de verdade o perdão. Nós reclamamos mais pelo que não temos do que agradecemos pelo que temos, porque nós não aprendemos de fato o que essa oração quer nos ensinar. Aí diz: não nos deixei cair em tentação, mas livra-nos do mal. Sabe qual é a maior tentação? É você colocar qualquer pessoa no lugar de Deus. Sabe qual é a maior tentação no alimento? É achar que você precisa de comer tal coisa em tal lugar, em tal país, para poder você se satisfazer. É você ter que comprar de tal marca, tem que ser a comida de tal shopping, de tal praia, de tal tempero, senão você não está satisfeito. O teu corpo precisa de alimento e não de marca e embalagem. Você não precisa de uma marca para se alimentar. Você não precisa de comprar algo caro para se alimentar. Você não precisa de andar muito longe para se alimentar. Você só precisa entender do que o seu corpo precisa. E tem gente que tem prazer em comer um monte de coisa, menos aquilo que o corpo precisa. Beber um monte de coisa, menos aquilo que o corpo necessita. Sabe qual é a nossa tentação? É você sempre esperar o perdão do outro, mas dentro de você só tem mágoa e rancor. Pai, não nos deixes cair em tentação. A maior tentação é contra o Pai, o pão e o perdão. Se você não souber lidar com o Pai, o pão e o perdão, você vai precisar de orar muito e com muita qualidade. Quem está entendendo, diga amém. Conclusão: no dia em que você tiver essa comunhão com o Pai de verdade, satisfeito com o pão que Deus manda de verdade, no dia que você estiver disposto a perdoar de verdade,
compartilhe o Pai, o pão e o perdão com quem você conhece. Amém? Vamos ficar de pé e vamos orar ao Pai, pedindo que Ele nunca deixe faltar o pão e que Ele nos prepare, porque aí vem a necessidade do perdão. Todos os dias vem essa necessidade. Se você puder, procure alguém do seu lado aí, dê a mãozinha, ore com cautela. Se você tem algo para conversar com essa pessoa e pedir algo em oração, peça apenas que lhe encha do Pai, do pão e do perdão. Está precisando de alguma coisa, irmão? Estou. De quê? Pai, pão e perdão. Tem alguma coisa para oferecer, irmão? Tem. O quê? Pai, pão e perdão. Rapaz, você está tão bonito, qual o segredo? O segredo são 3 coisas, eu misturei: Pai, pão e perdão. Você está tão alegre, tão disposto, o que é isso? 3 segredos, 3: Pai, pão e perdão. Rapaz, a igreja está fria, a igreja está morgada, a igreja está parada. O que é que está faltando na igreja? Pai, pão e perdão. Rapaz, tem um casamento ali se destruindo, tem um casamento ali se desfazendo. Você acha que está faltando o que para poder tudo voltar ao normal? Está faltando o que? Pai, pão e perdão. Esse mundo está cada dia pior, o Brasil está piorando a cada dia. O que é que está faltando neste Brasil para que ele se entre no eixo? O que é? Pai, pão e perdão. Nós vamos orar, nós vamos pedir o quê? Pai, pão e perdão. Não esqueça disso, não caia em tentação. Obrigado, Senhor, por este momento em que o Senhor nos ensinou o quanto Tu és Pai, amigo e queres se aproximar de nós. O pecado que habita em nós nos leva à tentação de se afastar do Senhor, de ocupar tanta coisa o nosso coração, ao ponto de que tudo é tesouro menos o Deus que nos criou. O Senhor nos ensinou que aonde está o seu tesouro estará o seu coração. Tu és o nosso tesouro, e aquilo que o Senhor providencia para nós no dia a dia, que seja o nosso pão, e que o Senhor prepare o nosso coração para amar a tal ponto de ter perdão sobrando para oferecer, como o Senhor ensinou a Pedro, não perdoar apenas 7 vezes, mas 70 vezes 7, que o nosso coração se encha de amor, se encha da graça, da misericórdia, se encha do Teu poder, da Tua glória, ao ponto de ter apenas 3 coisas suficientes para nós: ter apenas o Pai, o pão e o perdão para oferecer esse mundo. Tem misericórdia desta igreja, tem misericórdia de nós, em nome de Jesus. Amém? Os irmãos podem sentar. Eu agradeço a honrosa oportunidade.